Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por essa noite, glória a Deus pela bondade, glória a Deus pela fidelidade de Deus. Que coisa linda o que Deus tem feito nesta noite. Nós já podemos sentir a presença dEle de maneira palpável aqui neste lugar. E eu louvo a Deus por isso, porque este lugar não é outro senão onde Ele tem liberdade. A Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Amém? Ele tem liberdade para operar na tua vida hoje? Abre a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, o texto escolhido como tema. Quero convidar você a abrir em dois livros, Mateus e Hebreus também. Nós vamos ler três versículos na verdade. Mateus capítulo de número 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aonde está o tema desta noite? Aleluia. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 13. E já deixa aberto também Hebreus capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 24, 13. Hebreus 12. Nós vamos ler no livro de Hebreus 2 versículos. Que será o versículo 3 e o verso 12. Diz assim a palavra. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Hebreus 12, versículo de número 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Versículo de número 13, 12 e 13. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminho reto para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Pode fechar sua Bíblia em nome de Jesus. Coloque ela no banco, nós vamos adorar o Senhor com cântico. Em nome de Jesus já estaremos ministrando a palavra de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito Santo, sei que Tu estás aqui, ó Pai. Você não pode desistir agora. Lembra de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte do que Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare.
vencer. O Filho de Deus nasceu para vencer. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som das portas que se abrem. Ouça o grito da derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir. Agora não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu para vencer. O Filho de Deus nasceu para vencer. Você pode dizer pro teu irmão assim: para não. Diga para ele: aguenta mais um pouquinho. Diga para ele: aguenta mais um pouquinho. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare de orar, não pare de crer. Deus está no controle. Não pare de chorar, porque Ele enxuga tuas lágrimas. Ele ainda está no controle. Não pare de caminhar, ainda que Ele te tente que te carregar. Ele está no controle. Não pare de crer, não pare de adorar. Ele está no controle. Sou filho de Deus, nasci para vencer. Você pode dizer isso? Sou filho de Deus, nasci para vencer. Diga mais uma vez. Sou filho de Deus, nasci para vencer. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, eu estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra direcionada a este texto, a esta festa, e olhar para Mateus capítulo número 24, a entender que Jesus agora está preparando o último sermão profético para falar com o povo. Ler Mateus 24 e os capítulos que também vão prosseguir ao último a últimos capítulos de Mateus, é comparar também um pouco a respeito de Apocalipse, porque lembra-nos Apocalipse. É saber que Jesus precisava agora alertar aqueles que andavam com ele. E olhar para esse texto de Mateus 24 é perceber que Jesus precisa direcioná-los a algo que ainda iria acontecer e que os discípulos precisavam estar atentos aos acontecimentos. Não tem como começar o versículo, porque o versículo de número 1 começa dizendo: tendo Jesus saído do templo. Ele começa dizendo que Jesus havia saído de dentro do templo. Mas não tem como olhar para esse versículo sem antes ler os versículos acima. O verso 38 diz que Jesus estava no templo. E ele começa a falar a respeito daquele lugar. E ele diz assim: eis que esta casa ficará deserta. Jesus já estava alertando aquele povo, porque
havia restituído o templo não era como o templo de Salomão, não era tão comparado como a glória que havia no templo de Salomão, mas o templo tinha sido restaurado, e agora Jesus está profetizando aos discípulos, Jesus está dizendo à multidão, que aquele lugar ficaria deserto, que não haveria mais pessoas ali. E o versículo do capítulo 24, verso 1, diz que Jesus sai do templo, depois de dizer que aquele lugar ficaria vazio, ele mesmo sai daquele lugar. E quando Jesus sai do cenário, ele começa a se retirar. O versículo diz que os discípulos se aproximaram dele. Eu queria que você prestasse atenção neste versículo. Quando Jesus está saindo do templo, os discípulos se aproximam dele, porque eles queriam que Jesus prestasse atenção no templo. A intenção dos discípulos é que Jesus olhasse o templo e contemplasse a glória que o templo estava. Porque por um tempo eles não tinham lugar específico de adoração. E agora o templo tinha sido restaurado. Então os discípulos não estavam preocupados com aquilo que ele havia dito antes, porque ele alertou dizendo que a casa ficaria vazia. Mas quando ele começa a sair do templo, os próprios discípulos os chamam para mostrar a construção. Os discípulos queriam, por um minuto aqui, eu percebo que o espiritual daqueles homens não se mantiveram de pé, porque Jesus estava falando acerca de acontecimentos, e eles estavam olhando para o natural. Eles tentam por um minuto tirar Jesus do foco, olha isso. E eles dizem, não Jesus, fique aqui, vamos olhar a construção do templo. E Jesus olha para eles, vocês estão vendo tudo isso aqui? Vocês estão vendo? Em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava dizendo, vocês estão preocupados com isso aqui que está bonito? Vocês estão olhando para isso que está belo? Mas eu não estou vendo nada bonito, sabe por quê? Porque o que eu estou vendo aqui é a mancha de um pecado, aonde os sacerdotes viviam uma hipocrisia religiosa, aonde o povo vivia na hipocrisia de religiosidade. Enquanto os discípulos estavam preocupados que o templo estava restaurado, Deus estava dizendo, enquanto vocês estão olhando para o natural, eu estou olhando para o espiritual. E eu estou dizendo que tudo que é natural não vai ficar pedra sobre pedra. Talvez os discípulos não entendem o que Jesus disse. A Bíblia diz que ele sai dali, ele vai para o Monte das Oliveiras. Alguns historiadores dizem que ele passa por Betânia, ele está no caminho de Betânia e ele sente o desejo de descansar, e ele para no Monte das Oliveiras. Quando ele para no Monte das Oliveiras, os discípulos vêm de novo, mas desta vez a Bíblia relata que eles vêm no particular. Sabe o que é isso? Eles não querem falar a mesma coisa perto da multidão. Revela aqui a natureza de um discípulo que andou tanto tempo, 3 anos com Jesus, e não entendeu nada do que foi feito em 3 anos, porque estava no final do seu ministério. Aqueles homens andaram 3 anos com ele e não entenderam por que ele veio. E quando eu estava orando na minha casa lendo este texto, o Espírito Santo disse para mim, filha, quantos andam comigo há 10, há 15, há 14 anos e ainda não entenderam qual é o meu propósito, ainda não entenderam qual é a principal importância do Evangelho. Esses discípulos queriam que por um minuto Jesus explicasse para eles alguns acontecimentos. Homens que andaram com Jesus, viram milagres, caminharam com ele, mas estava mais preocupado com aquilo que ainda ia acontecer. Eles queriam datas, irmão, preste atenção. O texto vai dizer que eles começam a perguntar, Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Qual é o sinal que nós vamos ter? Que tudo isso vai acontecer, que esse templo não vai assistir? Eu vejo aqui um excesso de curiosidade de discípulo. E a igreja do século 21 está se perdendo, porque está nascendo muito curioso, em vez de crescer discípulo. Pessoas curiosas. E as pessoas curiosas não vai na fonte. Ela pega vídeo que alguém manda e vai mandando, e fica desesperada e não entende o texto, o pretexto, para quem e por que foi escrito. Os discípulos estavam tão curiosos em saber data,
em saber quando é que aquilo ia acontecer. Enquanto Jesus estava trazendo um cenário não só natural, enquanto ele estava falando não só daquilo que era natural do tempo, mas ele estava trazendo algo profético em relação ao futuro, não só de Jerusalém, mas da Nova Sião, de um povo que iria encontrar com ele. Eles não estavam entendendo nada. E aí Jesus responde para eles. Olha o que Jesus responde: vede que ninguém vos engane. Peraí, não foi essa a pergunta, não foi isso que eles perguntaram. E por que Jesus responde outra coisa? Eu abro um parênteses para dizer algo que o Espírito Santo disse ao meu coração. Nós estamos tão preocupados com tantas coisas que nós esquecemos da principal. Pastora Marisa, e qual é a principal coisa? Jesus estava dizendo para eles: enquanto isso, vocês me seguem, e que ninguém vos convençam em me deixar. Enquanto os rumores estão acontecendo, enquanto há um levante contra a igreja, enquanto você está vendo o governo se levantando, segue-me. Não deixa que ninguém te convença. Rabacandaramai. Não deixa que ninguém te convença. Não deixa você ser convencido pelas apostasias que estão sendo criadas. Ele está dizendo: vai existir homens no meio de vós, enganadores. E o que é que eu tenho que fazer enquanto isso? Ele está dizendo para os discípulos: vocês precisam me seguir. E vocês não podem deixar de me seguir. No livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, a Bíblia diz que Jesus, na sua ascensão, ele aparece aos discípulos. E os discípulos começam a perguntar de novo. E ele diz assim: não vos compete saber o tempo. Só que vai descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão cheios de poder. Pastora Marisa, me explique melhor, eu te explico. A igreja está perdendo o foco do arrebatamento, porque não quer ficar parado, esperando descida do Espírito. Descida do Espírito não é avivamento. Quando o Espírito vem, ele vem para queimar caráter, ele vem tratar personalidade, ele vem mudar coração, ele vem transformar aquele que não conhecia, passa a conhecer do reino. Jesus está dizendo para eles: agora não compete vocês ficarem sabendo de nada. O que vocês podem fazer é ser cheio de poder. Vocês precisam se revestir. Hoje nós não ouvimos mais a respeito do arrebatamento. E quando ouvimos, a igreja não chora mais. A igreja não anseia mais pelo arrebatamento. Nós estamos preocupados com as nossas coisas. Ageu 2, quando ele começa a falar da glória do primeiro tempo, ele fala assim: é tempo de vocês ficarem preocupados com as vossas casas estucadas. É tempo de vocês ficar preocupados com as suas próprias coisas. Porque o povo agora se preocupava com o natural e esquecia que nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. Ele vai voltar e isso é uma realidade. Só que o peregrino não pode firmar estaca, meu irmão. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Tire a estaca da terra, porque é um poder de Deus que vai avivar a tua alma para desejar voltar a sonhar com Sião. Você vai voltar a crer no arrebatamento. E eu olho para uma palavra como essa, e eu vejo que os discípulos queriam reverter a sentença. Eles estão dizendo, tentando fazer com que Jesus mudasse a motivação do seu coração. E nós fazemos isso na nossa caminhada. Nós caminhamos com Jesus, e Jesus dizendo que vai trabalhar, que vai fazer, e às vezes nós queremos que Deus mude um cenário. Porque o benefício é tudo sobre nós. Nós pensamos em nós primeiro e esquecemos que tudo é pelo reino. É tudo para a glória dele. Não tem sentido nenhum caminharmos nesta terra, passarmos por tanta luta que nós estamos passando, enfrentarmos tanta batalha, se nós não desejarmos esperar por ele.
Eu vim aqui nessa noite com uma palavra direcionada do coração de Deus para a tua vida. Pastora Marisa, o que é? Você vai voltar a esperar pelo teu amado. Você vai desejar esperar pelo teu amado. Você vai sonhar com a vinda de Jesus. Você vai querer estar mais próximo dele, porque o arrebatamento vai acontecer. Eu estava orando, falando com Deus. Eu disse: Deus, o que é que nós temos que fazer? Como é que nós vamos perseverar? Como é que nós vamos aguentar? Porque é bem verdade que quem se converteu há 10 anos atrás, ou mais, era mais fácil servir a Jesus, sim ou não? Era mais fácil. Hoje, o século 21, aparentemente, parece que está mais fácil, porque é fácil para mandar vídeo, é fácil para se proclamar tanta coisa, mas está muito mais difícil santificar. Está muito mais difícil consagrar. Está muito mais difícil separar-se. E aí eu estava lendo e o Espírito Santo impulsionou meu coração a dizer. Ele disse: você vai estar ministrando mulheres que desejaram estar firmes e fiéis até o dia do arrebatamento. E eu disse para Deus: Senhor, qual é a base e a fonte da fidelidade de uma mulher que vai encontrar contigo? O Senhor disse para mim: a fé. Porque tudo é pela fé. Você pode ter dom, se você pode falar em línguas, você pode ter um título pastoral, mas se você não caminhar por fé, nós não vamos conseguir enxergar que Jesus ainda vem. Porque o mundo está convencendo que está bom do jeito que está. As coisas que nós estamos conquistando naturalmente falando, nos faz sentir útil nesta terra. E isso prende os nossos pés aqui. E nós deixamos de ser um ser sobrenatural e começamos a caminhar como se fôssemos um ser natural. E o que Deus está dizendo, o que Ele diz para mim, é que por meio da fé, através da fé, Ele vai direcionar a tua vida para você entender que há um propósito de Deus em toda essa situação, que há um propósito do Deus Pai, há um propósito do Deus Filho e há um propósito do Deus Espírito Santo trazer você aqui nessa noite, renovar a tua mente, te transformar para que você vá morar com Ele na glória. E aí eu estava olhando para o escritor aos Hebreus. E Hebreus capítulo 11, ele fala sobre os heróis da fé. E se nós formos falar de algumas heroínas da fé, nós poderíamos falar das mulheres que foram apresentadas. Eu achei muito linda a peça. Eu falei que interessante que cada uma tinha o rosto da personagem, né? A Débora estava com uma cara de Débora que eu fiquei com medo da espada dela. Cadê ela? Forte, Débora, né? Cada uma com um semblante. Eu fiquei impressionada, porque o próprio Deus fez esse negócio. A voz do locutor, então, pelo amor de Deus, acho que pôs alguma coisa aqui, não sei não. Não é golpe essa voz aí. Tô brincando. Ninguém sabe? Aleluia, revelação, hein? Revelei agora o locutor. E eu estava olhando para o livro de Hebreus, e ele vai relatar a respeito de alguns heróis da fé. Só que quando o nome herói vem na nossa mente, a gente pensa logo em alguém que vence, sim ou não? Sim ou não? Quando fala herói, você pensa em derrota? Quando fala em herói, você pensa em alguém que caiu? Quando fala em herói, você pensa em alguém fracassado? Só que a Bíblia, no livro de Hebreus, relata os heróis da fé. Homens que da fraqueza tiraram força. Homens que escaparam do fio da espada. Homem que puseram em fugida o inimigo. Sabe o que Deus está dizendo? Chegou a hora dele te chamar como herói da fé. Herói não é quem vence, não. Herói é quem perde, mas se levanta. Herói é quem cai, mas tem coragem de levantar. Herói é quem não consegue ficar de pé, mas estende a mão dizendo: Deus, eu dependo de ti. Está se pregando um evangelho errado. E aí imputa sobre nós uma responsabilidade que nós não conseguimos. Sabe o que é isso? Fariseu. Era isso que os fariseus faziam. Eles batiam nos seus peitos para ensinar uma nação coisas que eles não conseguiam viver. E eu vim aqui nessa noite para quebrar algumas tradições que nós caminhamos, com a palavra de Deus, é claro. Foi cantado aqui no último cântico
que a porta da graça está sendo fechada. E eu entendo uma coisa, o que significa graça? Favor não merecido. Eu não mereço a graça, eu não mereço, mas a graça me alcança. Você não merecia a graça, mas a graça te alcançou. Nos últimos dias da igreja, do século 21, como é que eu vou conseguir? Como é que eu consigo ir para o céu? Eu fiquei orando hoje à tarde, desde que foi me passado esse texto, fiquei pensando, e eu disse: Deus, eu não sou formado em escatologia para trazer uma palavra nem do Apocalipse, mas o que é que nós precisamos nesse tempo? Como que nós devemos caminhar? E o Espírito Santo me impulsionou, dizendo para mim: não tem como perseverar, não tem como ir à frente, não tem como caminhar, se eu não entender que é por meio da fé. Eu santifico quando eu tenho fé, eu me separo quando eu tenho fé, eu acredito se eu tiver fé, eu só me levanto se eu tiver fé. Então eu vim aqui pregar para mulheres dizendo: esquece todas as coisas. Quem sabe você está aqui com dor, mas tenha fé. Quem sabe você está aqui desanimado, mas tenha fé. Quem sabe você está aqui dizendo: eu vou abrir mão de tudo. Deus está dizendo: tenha fé. E essa fé é uma fé que quebra protocolo. Porque fé natural todo mundo tem. Eu tenho fé que amanhã eu vou conseguir. Isso é fé natural. A fé que Ele está convidando eu e você a viver é a fé da contramão. Darabai foi andaragaixo. Diriandaragaixo que for emanarama. O escritor aos Hebreus começa a escrever a carta do capítulo 12. Ele diz assim: olha, vocês são rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Ele não está dizendo dessa multidão aqui, ele está dizendo de quem já passou. Ele está falando daquilo que ele disse em Hebreus 11, dos mártires que já morreram. Ele está dizendo assim: olha para Moisés, é testemunha para vocês. Olha para Abraão, é testemunha para vocês. Olha para as mulheres que foram apresentadas aqui, é testemunho, e venceram como por meio da fé. Vocês estão rodeados por uma testemunha. Então não fique embaraçado. Não fique tentando entender o que é que eu vou fazer. Não deixa que o pecado que assedia todo dia te embarace. Mas tenha fé para acreditar que você também vai vencer. E o escritor aos Hebreus compara a corrida, a caminhada com Cristo como uma carreira, como uma corrida. Eu não sei quem aqui já assistiu corrida de São Silvestre. Quem já assistiu? É na Brigadeiro, né? Acho que é na Brigadeiro que acontece. Quem lembra? Aí. Quem já assistiu lembra que quando eles começam a Paulista, quem já me viu pregando aqui? Amém. Quem nunca viu? Me deixa. Quando eles começam na Paulista, que solta eles vão, irmão, na corrida. Já viram? Quando chega na ladeira da Brigadeiro, eles estão assim, Sim ou não? E os camaradas que estão lá no fim da fila? Eles não conhecem de corrida, eles vêm no gás. Aí os que começaram primeiro, eles olham e pensam que estão perdendo, porque eles estão assim, na Brigadeira. E os que saíram por trás, passam rasgando o que saíram primeiro. E olha para trás. E eles estão ali, Quando eles terminam de subir a Brigadeiro, que tem que pegar a Paulista de novo, eles vão no gás. Aí quem subiu correndo, chega lá na Paulista assim, Sim ou não? Tem momento da tua caminhada que é melhor, Não tem problema você dizer: Senhor, a ladeira está grande. A ladeira está grande, mas eu ainda estou na fila. Eu ainda estou correndo para a carreira. Eu ainda vou em busca do meu troféu. Porque aqui não é quem vai chegar primeiro. A questão não é quem chega primeiro. A questão é chegar. A questão é chegar, então corre.
Rabacandaramaia choreba. Urabai choque faz. Irai cope faia narabai choque. Naraban chorabacandaramai. Irai choreba calava. Irai cofareba naragai choque. Na vossa luta contra o pecado, verso 4, ainda vocês não têm resistido até o sangue, o escritor aos Hebreus está falando. Vocês acham que vocês não estão aguentando, vocês nem resistiram até o sangue. Mais uma vez, ele está falando dos que foram levados a martírio. Ele está dizendo, vocês ainda não resistiram e já está querendo parar. Já se esqueceu que a corrida não é para esta terra? Corre, corre. Rabai forananara sore. Churiandarabai koforanarabai chore. Eu sinto a presença do poderoso aqui. Rebarabai camporefora manarama. Quem sabe você começou a tua caminhada com Cristo no gás. Quem sabe no começo da tua caminhada você fala, não, pode contar comigo. Você sai na correria. E agora quem sabe você está trotando e estava pensando que porque você não consegue ter o mesmo vigor de antigamente, Ele ia te deixar para trás. Jesus está mandando eu dizer para algumas pessoas que estão aqui nessa noite, eu de maneira nenhuma te lançarei fora. E tudo que vieres a mim eu não lanço fora. Continua na corrida. Mas pastora Marisa, e as quedas que eu tive no meio da corrida? E daí? Miqueias capítulo número 7, ele vai escrever uma carta. Ele está olhando para Israel. E a Bíblia está dizendo que a nação se levanta contra a nação. Pai contra filho. Sogra contra nora. Miqueias escreve a carta. E ele começa a olhar para aquele cenário. Ele não sabe o que fazer, porque ele está enquadrado naquele cenário. Quando eu leio esse texto, Miqueias está falando dele. E aí ele declara um versículo que eu acho tremendo. Ele diz assim, eu porém esperarei no Senhor. Está tudo dando errado. Ele está dizendo, na minha casa está tudo dando errado. Eu estou olhando, está tudo dando errado. É contenda, é briga, é dificuldade. Só que ele diz, eu ainda vou esperar. Eu ainda vou esperar no Deus da minha salvação. Eu ainda espero no Senhor. E aí ele faz uma declaração. Ele diz assim, ó inimiga minha, não te alegre a meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E eu vejo uma revelação contra Satanás neste versículo. Porque a primeira manifestação do diabo no Éden foi como fêmea. Ele se manifestou no Éden como cobra. Então Miqueias está dizendo, olha aqui Satanás, você não vai se alegrar a meu respeito, porque ainda que eu caia nessa caminhada, todavia o Senhor será a minha luz. Ainda que eu caia, todavia Ele é de me levantar. Joga a tua mão para cima. Satanás não vai se alegrar a teu respeito. Ele não vai se alegrar da derrota, não. Ele não vai ficar olhando para a tua casa e se alegrando. Porque ainda que eu caia, ainda que eu tenha caído, ele diz assim, se eu fizer a minha cama, sabe o que é isso? Alguém que desistiu. Alguém que desistiu. Se eu fizer na minha cama no mais profundo, ainda assim, desistindo, caído, não querendo mais, o Senhor será a minha luz. Rebaravaixo, estevantei copor e for emanarai. Ainda assim Ele é a minha luz. Há mulheres aqui que estão recebendo vitamina para levantar. Há mulheres aqui que tinham desistido, que o diabo estava dizendo não vai valer a pena. Olha aí como está a tua casa, olha aí como está a tua história.
Candarai, adore. Eu vejo a luz de Deus entrando. Eu vejo a luz de Deus entrando sobre aqueles que habitavam na escuridão das trevas. Uma luz brilhou. A luz de Deus chegou na tua história. A luz de Deus chegou. Abadacaia chore manarama. Abafo kekash. Aragai choke. A glória de Deus está aqui. E essa glória não é para te envolver em dons, é para trazer para o teu coração o anseio de continuar esperando. É para trazer para o teu coração. Ele vai te levar de volta ao primeiro amor. Lembra quando você chegava na igreja e não tinha problema se deu tempo de você ter uma roupa nova ou não? Lembra quando você chegava na igreja? Talvez você não tinha um perfume importado para passar, mas você estava ali dando glória. Porque quando nós lemos Apocalipse, que está dizendo assim: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, a gente pensa que o primeiro amor está baseado em santidade. O primeiro amor está baseado nas lutas que eu passava, e mesmo assim eu acreditava que Deus ia fazer. Não está baseado falando um tanto que eu santifico, porque talvez a quantidade de jejum ainda é o mesmo. Mas o que Deus quer mudar em nós é a forma que nós vemos. Hoje não víamos, porque hoje tudo tem crítica. Hoje tudo nós criticamos. Hoje tem que estar do meu jeito, tem que ser como eu quero. Não aceitamos menos. Menos o quê? Eu me lembro um culto que eu participei, no começo da minha conversão. O pastor que dirigia o culto não sabia ler. Só que quando ele abria a Bíblia, ele falava: abra vossas Bíblias, e ele lia a Bíblia Sagrada. Mas hoje não, nós precisamos de mais. Porque na verdade, a igreja hoje não quer mais culto para Deus, quer culto para si. A igreja hoje não está preocupada se a manifestação vai ser dele, vai ser o tanto que eu preguei, o tanto que a manifestação veio através da pastora Marisa. Quem sou eu? Meu irmão, nós precisamos entender que nós somos reciclados, só isso. Nós somos um lixo reciclado, que o Todo-Poderoso nos pegou e derramou graça. O escritor aos Hebreus continua escrevendo a sua carta, e ele começa a dizer assim: olha, gente, não rejeite e não menospreze a correção de um Deus que está ensinando vocês. Ele está dizendo: olha, essa correção ela vem do Senhor. Não desmaie não quando você for reprovado por Ele. Ele está dizendo: não fique parado quando a correção vier. Não fique: ah, porque Deus fez isso. Ou, traduzindo melhor, isso aí não é castigo, não. O escritor aos Hebreus está dizendo: é treinamento de Deus. Deus está educando vocês. Quem sabe você entrou aqui, o diabo sentenciando a tua vida, dizendo que você está passando por isso porque você fez tal coisa, que está passando por aquilo outro. Não, é treinamento de Deus. É Deus que está te educando, é Deus que está te preparando. Porque para morar com Ele tem que ser bem educado, tem que ser bem treinado. Porque a verdade é que eu estou cansado desse evangelho que mais mata do que sara. É engraçado que nós acreditamos num Deus que vai lá na prisão agora. Não é assim? É mais fácil pegar uma multidão de crentes, nós estamos entre cristãos, e convidar para fazer uma obra no Carandiru. No Carandiru não existe mais, uma cadeia aí municipal. Todos os crentes vai lá, canta a Raridade do Anderson Freire. Não consigo ir além do teu olhar. Você é um espelho para os presos.
Mas quando chega a hora de demonstrar amor para o cristão que não tem força para se levantar, por que ele não é raridade? Qual é a diferença entre mim e alguém que está dentro de uma cela agora? Eu estou dizendo baseado no amor de Cristo. Deus não me ama mais do que aquela pessoa que está na cela. A questão é que a igreja perdeu o foco. A igreja esqueceu que a graça não se compra por santidade. A graça não está baseada no tanto que eu jejuo. A graça não é o tanto que eu oro. A graça não é o tanto que santifico. Quem sabe você pode dizer, mas pastora Marisa, a Bíblia diz que Deus não considera o tempo da ignorância. Não considera. Mas a Bíblia diz também no livro de Naum que o culpado ele não tem por inocente. Ele diz isso. Mas a minha Bíblia ainda diz que todo dia, Lamentações capítulo 3, versículo de número 21, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias novas são a cada manhã. A igreja hoje tem mais amor para quem está fora do que para quem está dentro. É mais fácil amar quem está lá fora do que quem já está aqui. A igreja não aceita quando um membro erra. A igreja não aceita quando o pastor não está na igreja para orar. E esquece que ele é homem sujeito às mesmas paixões. Porque o herói que está sendo pregado aí é um herói que não cai. Os homens e mulheres que estão pregando aí, que mascaram as suas situações, e aí a ovelha pensa que é tudo aquilo. O dia que ele demonstra um pouquinho da sua fraqueza, a igreja não aceita. As maiores pessoas que estão afastadas do evangelho é porque não aceitaram a fraqueza do próximo. Enquanto um Jesus está dizendo assim, ó, olha, eu te chamo herói, eu ainda te chamo a ser herói. E quem é herói? Aquele que da fraqueza tira força. Aquele que dá fraqueza tira força. Aquele que não aceita cair. Ele cai, mas ele se levanta. Porque ele sempre acredita que ele vai se encontrar com Cristo no arrebatamento. Quando as irmãs estavam cantando aqui do encontro, a irmã gravidinha ali, eu falei, meu Deus do céu, olha o tamanho da barriga dela. Mas eu olhei mais no salto. Como que ela aguenta, Jesus? Como será o dia que se encontrar com Ele? Tem gente que quer encontrar com Ele de cara limpa. Ele não está esperando ninguém de cara limpa. Ele está esperando crente marcado. Ele vai olhar para você, ele vai ver as suas marcas. Marcas de dias que você não conseguiu orar. Rabacaia soube. Eu acredito que as marcas para ele não é o dia que eu peguei nesse microfone e foi a melhor mensagem porque a igreja explodiu, não. A marca para ele é o dia que dentro da minha casa eu dobrei meu joelho e eu disse, Deus, eu não consigo, mas tu consegue. Senhor, eu não posso, mas tu pode. Senhor, eu não tenho ânimo, mas da fraqueza eu ainda tiro força. Ele está procurando soldado marcado. Soldado que encara a guerra, sai todo arrebentado, mas sai do outro lado dizendo, o Senhor pelejou por mim, o Senhor pelejou por mim, o Senhor pelejou por mim. O escritor aos Hebreus está dizendo, vocês precisam ter fé. Ele está direcionando, ele está dizendo assim, olha, no versículo 12, por isso, restabelece a sua mão. Sabe o que ele está dizendo? Descruze o braço. Não dá para ficar de braço cruzado. Mas Senhor, eu não posso, eu não consigo. A Bíblia diz, se te mostrarem fraco no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. No livro de Joel, o profeta Joel escreveu e ele disse assim, ó, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. O céu não é para heróis que não tem marca. É para derrotados que não aceitaram a derrota. Pessoas que caíram, mas não aceitaram ficar caídas.
um número de pessoas que vivem em desvantagem. Porque se você pegar o microfone para contar a sua vida, parece que tem mais desvantagem do que vantagem. E aí eu olho para uma igreja onde Jesus está dizendo: ei, chegou a hora de você transformar desvantagem em vantagem. Chegou a hora de você pegar tudo que Satanás tem dito que não vai acontecer e fazer transformar em vantagem para o reino. Porque hoje é a noite que Deus vai fortalecer a tua mão. Quem sabe você entrou aqui e disse: eu não vou fazer mais nada, eu não coloco a minha mão em mais nada, eu não vou mais pagar preço de oração. Ei, mulher, Deus está dizendo: volte a orar. Acredite que Deus vai fazer. Acredite que Deus vai trabalhar de alguma maneira. Ele está dizendo: olha, fortalece os seus joelhos trementes. Sabe o que ele está dizendo? Não dá para ficar parado. Ó. Estou com falta de ar, diminui, mas vai. O coração está acelerando por causa das lutas, mas vai. Só não pare. O rei ainda conta contigo. O rei ainda conta contigo. A Bíblia diz da parábola do bom samaritano, todo mundo conhece. O levita passa de largo. Vão passando, o sacerdote passa de largo. Um que não tinha nada a ver com a linhagem coloca aquele homem sobre o seu cavalo, leva até uma estalagem. Cuida dele, paga para ser cuidado dele. E quando eu adentrei a este lugar, o Espírito Santo disse para mim que muitas mulheres estão à beira do caminho. Muitas mulheres estão à beira do caminho, marcadas por batalhas que ainda não venceram. Mas hoje o Deus da cura está aqui. A Bíblia diz que Ele fez a ferida, Ele mesmo vai curar. Há bálsamo de Deus aqui nessa noite, a unção de Gileade aqui nessa noite, a cura do Altíssimo aqui nessa noite. A cura de Deus para as nossas vidas. Ele está dizendo: vocês precisam ter fé. O escritor aos Hebreus, ele começa a dizer: olha, vocês não chegaram ao fogo palpável. Ele está se referindo quando, lá no livro de Êxodo, Deus apresenta-se no Monte Sinai para Moisés. E uma voz estrondosa no Monte Sinai, porque Deus não estava aceitando a oferta de alguns animais impuros. O povo ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus veio como um fogo que consumia, e eles ficaram de modo assustado, apavorado, porque Deus não queria aceitar nenhum animal tocando no monte. O escritor Ezequiel está dizendo assim: ó, vocês não tiveram essa experiência, vocês não ouviram Deus no Monte Sinai. Mas isso não quer dizer que vocês não podem viver com as experiências que vocês tiveram. Pastora, me explique melhor. Ele está dizendo: ei, traga à memória tudo que você já viveu com Ele. Traga à memória quantos milagres Ele já fez. Traga à memória quantos livramentos Ele já te deu. Traga a memória o ano passado que você disse assim: Senhor, eu não vou aguentar, olha você aí. Traga a memória toda a experiência que você já teve com Deus. Todas as vezes que Satanás apresentar diante de ti o que você não conquistou ainda, aquilo que ele ainda não fez, em nome de Jesus, começa a dizer para ele: isso ele não fez, mas ele já fez outras. Arabacandaravai. Porque nós estamos perdendo a força, porque nós estamos focando naquilo que Deus ainda não fez. Nós olhamos mais para aquilo que Ele ainda não fez do que aquilo que Ele já fez. E aí você acorda de manhã sendo metralhado pelo teu adversário. O teu adversário diz: o que adiantou você orar? Olha para a tua casa. O que adiantou você pagar preço? Olha para a tua situação. E aí você esquece que ele diz assim: ó, Deus
Eu, o Senhor, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar até o dia do arrebatamento. Arabacalavaxore, meu. Durianda arabacandaramai, chorefaiaço. Esturiabacamamporefaiaço. Eu olho para um Deus que está olhando para mim, para você, dizendo assim, ó, não dá para você ficar parado, lamentando o que ainda não aconteceu. Olhe para tudo que eu já fiz e para a promessa que eu tenho sobre a tua vida que ainda vai cumprir. Deus não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não cumpriria? Duriai, conforme narabacalabas. Durabacandarabacandarabai. Duriava, chorebacalabachore. Ele não mente. Isaías capítulo número 14, verso número 24 a seguir diz assim, ó: como eu pensei, assim se efetuará. Como eu determinei, assim acontecerá. Deus está dizendo, a minha mão estendida está. Quem é que vai fazer voltar atrás? Quem é que pode fazer a mão de Deus voltar? Quem sabe o inferno está se levantando contra você. Eu não sei para você como está sendo o ano de 2016, eu sei o meu. Só que eu comecei o ano de 2016 em luta, dizendo, Deus, eu creio. Eu estou no mês 9 e eu ainda estou crendo. Pastor, e de dia 1 até o dia 9, quais foram as dores? O que importa é que eu ainda creio. O que importa é que eu ainda espero. Rabacandaramai. Não é o que não aconteceu, bispo. Não é o que não aconteceu, é o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Eu ainda tenho fé. Quem sabe você falando, não tem nenhum testemunho para contar, mas você está aí. Se você está aí é porque você crê que ainda vai ter. Isaías, quando ele escreve a respeito da mão de Deus, um Deus que fala assim, ó, olha, Israel, meu povo, minha nação, eu tenho vocês gravados na palma da minha mão. Um Deus que está dizendo assim, o teu nome está tatuado. Está tatuado na minha mão. Todas as vezes que Deus estende a mão para abençoar, o teu nome aparece. Você tem noção disso? O principado está sob o domínio dele. A legião está sob o domínio dele. Então maior é o que está com você do que aquele que vem contra. Maior é o que prometeu. Maior é o Deus que falou que ia fazer. E Hebreus está escrevendo a carta. Ele está animando o povo. Ele está dizendo assim, gente, essa carta dos Hebreus foi escrita ao povo judeu que tinha se convertido ao cristianismo, mas agora era tanta pregação que eles queriam voltar para o judaísmo. Sabe, curioso, começou a curiar muito e agora ficou confuso. Cuidado. Ouve um, ouve outro, não sabe quem ouve, aí fica cheio de ideia na cabeça. Vem querer direcionar líder a falar, mas eu acho que o senhor devia o quê? Ravachouremenai. Os judeus haviam se convertido e agora eles querem voltar atrás. Eles querem abandonar o cristianismo. E aí eu olho para o livro de Tessalonicenses, no capítulo 2. A mesma orientação que Jesus dá no livro de Mateus. A carta aos Tessalônicos. O apóstolo que escreve a carta, ele está dizendo, olha, ninguém vos engane. Não seja enganado. Ele está dizendo que vocês já receberam informação suficiente para permanecer fiel. Ah, porque eu estou esperando algo novo. Não tem nada de novo. O evangelho é esse. O evangelho é simples. Ele veio, nasceu de uma virgem, viveu 3 anos no seu ministério, foi levado ao Calvário, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou.
O que tem demais o povo está colocando. Aí Isaías 51 diz assim, que lá na cruz, Ele levou sobre si o pecado que me estava sobre mim, Ele levou sobre si. Vai para a cruz, meu irmão, volta para a cruz. Vamos olhar de novo para a cruz. No terceiro dia, o véu do templo se rasga. Ele ressuscita. Ele desce ao inferno. E ele toma a chave. O inferno estava em festa. E ele entra no inferno. O silêncio chega. Ele toma a chave. Ele aparece aos discípulos na ascensão. Os discípulos querem uma informação. Ele diz assim: fiquem em paz, porque vocês não vão ficar órfãos. Está em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos estão em Atos Apóstolos, capítulo número 1. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscita, eles estão reunidos num só lugar. Um vento vem impetuoso, enche toda a casa. E eles são cheios do poder de Deus. E aí eles estão preparados para pregar este mesmo evangelho que eles haviam recebido. Pastora Marisa, como eu prego? Passa o que você recebeu. Pastora Marisa, o que eu faço enquanto Jesus não vem? Guarda o que tem. E o que é que você tem? O que é que você tem? O escritor aos Hebreus, eu já estou terminando. Ele encerra a sua carta, ele está dizendo assim: olha, se vocês aceitarem a disciplina, se vocês entenderem que a disciplina de Deus é correção para vocês, é ensinamento, é direcionamento, vocês vão conseguir permanecer fiel a Ele. E aí ele dá uma orientação: conte um com o outro. Não tem como eu chegar ao céu sozinho. E aqui eu vejo a unidade da igreja. A igreja que avança, a igreja que não está limitada às quatro paredes, a igreja que a Bíblia diz que é melhor dois do que um, porque se um cair o outro levanta. A igreja que Isaías 41:10 diz assim: um ao outro ajudou e ao teu companheiro diz: esforça-te. A igreja que quando vê alguém desanimado, chega lá e fala: não anima, meu irmão. O escritor aos Hebreus está ensinando eles. Vocês estão querendo voltar atrás? Não voltem não. O segredo é animar um ao outro. O segredo é tudo que é meu é teu. Lembra da igreja primitiva? A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum e o Senhor acrescentava aqueles que haveriam de ser salvos. O segredo da igreja primitiva ser cheia é eles falarem a mesma língua. Era eles ter tudo em comum e o Senhor acrescentava. A carta dos Hebreus está dizendo: olha, agora vocês precisam seguir a paz com todos. Quando é que eu consigo seguir a paz com todos? Quando as minhas limitações, as minhas fraquezas não é vergonha para o meu irmão, mas é força, é ânimo, é coragem. Para eu dizer para ele: olha, eu passei por isso, mas hoje eu estou aqui com fé, acreditando que Deus vai mudar a minha história. E ele fala: olha, depois que vocês conseguirem seguir a paz e a santificação, porque a santidade aqui só acontece se existir primeiro a comunhão, você entende? Entende que não é tudo sobre só eu. Eu estou jejuando, eu estou fazendo, eu estou separando. Ele está dizendo: segue a paz com todos, que todos andem no mesmo propósito. Aí vocês santificam, porque sem santidade ninguém vai ver Deus. O convite dele aqui para nós é: tenha fé, o arrebatamento vai acontecer. Como é que eu vou morar num lugar que eu ainda não vi? Como é que eu creio no meio desse turbilhão de acontecimentos? Como é que se torna verdade em mim o arrebatamento da igreja? Pela fé, irmãos. Não existe outra maneira de perseverarmos se não for pela fé. Porque senão nós vamos fazer como o povo de Israel quando foi levado cativo à Babilônia. A Bíblia diz que Deus permitiu os babilônios se levantarem.
eles são levados para o cativeiro. Quando chegam no cativeiro, eles ficam na margem do rio da Babilônia. Salmo de número 137. Nas margens do rio da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que estavam no meio delas, penduramos as nossas harpas. Aquilo que era instrumento de adoração, agora na Babilônia, era algo que eles deixavam pendurado. Os que nos levaram cativo nos pediam que nós cantássemos uma canção. Verso 4. Como é que nós vamos cantar uma canção em terra estranha? Eles estavam dizendo, eu estou cativo aqui, mas eu não sou daqui. Eu abro um parênteses para dizer que é a mesma sensação. Eu não posso me contentar com tudo que é dessa terra, porque eu não sou daqui. Eu não posso achar que a adoração santificada é para essa terra, porque eu tenho que aperfeiçoar o meu louvor, porque eu vou cantar com ele no coral. Babilônia não pode me prender. O cumprimento da profecia começa em Jeremias dizendo que Deus levaria o povo cativo, mas encerra em Zacarias. Zacarias agora vai profetizar que o mesmo Deus que levou para o cativeiro vai tirar o povo da Babilônia. Só que quando Zacarias chega profetizando, ele chega dizendo assim, gente, foge, corre daí de Babilônia. Segundo o historiador Flávio José, se não me falha a memória, 44 mil judeus já haviam saído da Babilônia. Zacarias estava profetizando para a nação que tinha nascido da Babilônia. Porque aqueles que não nasceram, viram Sião. Os mais velhos sabiam dos milagres de Sião. Mas a geração nova nunca tinha experimentado de milagre. Elas viviam daquilo que os pais contavam. E aí eu abro parênteses para ver a igreja do século 21. Gente que não tem experiência com Deus. Gente que vive de um milagre dos outros. Gente que tem experiência do pastor. Gente que não deseja o céu, porque nunca provou do céu na terra. Não sabe o que é andar com Deus. Não sabe o que é viver Deus. Mas eu estou pregando para uma geração que Deus está dizendo, eu vou te arrancar de Babilônia, porque ainda há uma Sião esperando você. Ainda há um Sião esperando você. A mensagem dessa noite está condicionada a uma situação. Qual? Deus não está preocupado com tantas marcas que você vai ter. O importante é que você vai se levantar. Não é às vezes que você não conseguiu. O importante aqui é que você não vai desistir. Você não vai abrir mão do céu. Irmãos, assim como o céu é real, o inferno também é. A vida eterna, ela é real. A questão aqui é onde é que eu vou passar a vida eterna. Então, em nome de Jesus, não tem batalha, não tem dor, não tem gigante que te impeça de alcançar o céu. Coloque a mão sobre o teu coração que eu quero orar por você. Quem sabe você adentrou aqui nessa noite dizendo, Senhor, se eu olhar para tudo que não aconteceu ainda, de verdade eu vou ficar parada. Se eu continuar olhando para aquilo que Satanás tem dito a meu respeito, eu vou achar que eu não mereço o céu. Mas nessa noite eu escolho ter fé. Olha para mim, eu vou encerrar. Foram faladas de várias mulheres aqui da Bíblia, mas uma não foi citada, e é a que eu admiro, Raabe. A Bíblia diz que Moisés morre, e o primeiro chamado para o líder Josué, olha o que ele faz. Deus aparece para Josué e fala, Moisés, o meu servo morreu, agora levanta, porque eu vou ser contigo, por onde você colocar, vem todas as promessas. Mas o que me chama a atenção é que a primeira ordem de Josué, ele pega 2 obreiros fiel, tá? E manda espiar Jericó. Olha o que ele faz. Os 2 obreiros fiel de Josué saem para espiar Jericó. Quando eles chegam em Jericó, eles entram na casa de uma meretriz, de uma prostituta. Aí eu paro,
Eu queria que você pensasse comigo naturalmente falando. É a primeira vez que ele vai executar uma ordem de Deus. Ele pega 2 obreiros, que ao invés de entrar na casa de alguém que a sociedade aprovaria, os obreiros entram na casa da prostituta. Quando eles chegam na casa da meretriz, o rei ouve que eles estão na cidade. E da boca da prostituta vem uma estratégia de Deus. Ela esconde os homens, ela esconde os 2 espias, presta atenção. Porque essa noite é noite de religiosidade cair por terra. Tem gente que vai perder o céu porque é religioso. E a religião não leva ninguém para o céu. Deus trabalhou na estratégia de Raabe para deixar escrito, para dizer para você que a estratégia de Deus, o evangelho é loucura para os homens, de Deus é loucura para os homens. Ela dá uma estratégia para aqueles homens. E ela faz um pacto com eles, uma aliança. E aqueles homens fazem um juramento, dizendo: olha, o dia que nós viemos invadir Jericó, se você pegar toda a tua família e pôr dentro da tua casa, você vai ser livre. Eles voltam para Josué. E é dado o testemunho de Raabe. E ela entra na lista dos heróis. Ela não entra como alguém que largou a prostituição. Ela entra alguém que foi usada como estratégia de Deus. Pastora, como é que eu alcanço o céu? Na graça, amado. Não é esforço natural, é a graça. E graça é favor não merecido. Eu não merecia, mas Ele me amou primeiro. Você não merecia, mas Ele te amou primeiro. Então aproveita que a porta da graça ainda está aberta. Entra por ela, reconhecendo que você não quer ficar do mesmo jeito. Senhor, em nome de Jesus, eis aí a tua igreja, eis aí o teu povo. Senhor, nós reconhecemos que dependemos totalmente de Ti. E nós sabemos, Pai, que o evangelho que tem nos anunciado é um evangelho, Senhor, de redenção. E a redenção não é uma amnésia, Senhor. É um dia após outro dia. É um dia após outro dia. Quem sabe as tuas filhas, os teus filhos entraram aqui desanimados, pensando em desistir. Mas, Senhor, a redenção ainda é uma proposta do Senhor. Gálatas 5 diz que foi pela liberdade que Cristo vos libertou. Não tornei-vos a meter debaixo do mesmo jugo. A liberdade de Deus para a vida dessas mulheres. Mulheres que foram chamadas libertas para adorar, libertas para santificar, libertas para viver um novo tempo, um novo projeto e determinação de Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nós venhamos sair daqui com o nosso coração enxertado fé. E que os nossos olhos se abrem, Pai. E que Satanás jogue por terra toda acusação contra nós. Porque o Senhor já lançou no mar do esquecimento. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Há um novo recomeço de Deus para a vida de muitas mulheres aqui. Deus acabou de soprar mulheres que estavam sendo oprimidas pelo diabo e não conseguem mais orar, porque o inimigo tem te acusado, te apontado. Mas hoje a fé é enxertada no teu coração. Você vai voltar para a corrida. Você vai voltar para a corrida. Você vai voltar. Você ainda vai desejar o troféu. Você vai voltar a desejar o céu. Eu abençoo a tua igreja, Senhor. E eu te agradeço pela oportunidade de receber de Ti esse favor não merecido, que é a Tua graça. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?